Vamos ficar de pé. Vamos entrar em comunhão com o Senhor no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que todo pecado confessado já não se imputa por eles. Já não se lembra mais deles, já os lançou no lado do esquecimento. Todas as vezes que nós confessamos ao Senhor, rompe-se todo impedimento. Tudo aquilo que poderia atrapalhar nossas orações é rompido. Que pelo sangue de Jesus somos purificados. No nome do Senhor Jesus, perdoado. Por isso, para entrar no santuário do Santo nesta noite. Para que ninguém volte de mãos vazias para casa. Para que ninguém venha adorar o Senhor apenas na carne, mas também no corpo, no espírito. Por isso, vamos confessar ao Senhor o nome de Jesus. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos por pensamentos, por palavras, por atos, consciente ou inconsciente, lembrados ou esquecidos por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo não é agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo. Nos perdoe, ó Deus, no nome de Jesus. Nos perdoe, ó Pai, e envia o Espírito Santo para estar conosco aqui nesta noite. E que age na nossa consciência, trazendo em nossa mente aquilo que nós fizemos de errado, ou falamos, pensamos. Toda transgressão, toda impureza, por pensamentos, por palavras, por atos. Tudo que assistimos na internet, filmes, vídeos, que tem o dedo do diabo no meio, música que tem o dedo do diabo no meio. Traga a nossa consciência, Pai. Traga a consciência de cada irmão, de cada irmã. Para que não haja nenhum impedimento em nossas vidas aqui nesta noite, para que não haja nenhum impedimento nas nossas orações. Para que possamos, ó Pai, contemplar a Sua glória aqui nesta noite. Para que possamos entrar no santuário do Santo dos Santos, comparecer ante a Sua face. Como os filhos, os quais o Senhor mesmo nos constituiu através do teu Filho Jesus, dando-nos o direito de ser chamado de filhos por adoção, Senhor, herdeiro das promessas, para que nesta noite possamos Te adorar tanto no corpo quanto no Espírito, para que possamos Te adorar, Te reverenciar, glorificar e exaltar o Seu santo nome, e cada vez mais o nome do Senhor venha crescer em nosso meio, em nossa vida. Por onde andarmos, meu Senhor, todos virão que o Senhor está conosco, o Senhor é um Deus provedor. Onde entrarmos, a bênção entra junto, quando sairmos, a bênção vai conosco. Por isso estamos herdeiros das promessas, ó Pai. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, cada irmão venha confessar nesta noite, para que nós não impedimento. Para que tanto no corpo, tanto no Espírito, estaremos adorando o Senhor nesta noite. E que a recompensa venha do Senhor. Que a janela do céu seja aberta em nossas vidas aqui nesta noite, para que nós possamos, meu Deus, contemplar a grandeza do Seu poder em nossas vidas, para que possamos ver, Senhor, a Sua palavra se cumprir em nossas vidas, pois o Senhor mesmo nos prometeu, Senhor, como filhos por adoção, herdeiro das promessas. Por isso, ó Deus, queremos nesta noite confessar ao Senhor toda transgressão, toda impureza, por pensamentos, por palavras, olhares, tudo aquilo, ó Pai, que nós fizemos, que o Espírito Santo traga a nossa consciência, para que possamos confessar ao Senhor, e estaremos prontos para Te adorar, Senhor, estar na Sua presença, no nome de Jesus. Já Te agradecemos, meu Pai, no nome de Jesus, por termos a oportunidade e privilégio de estarmos reunidos nesta noite, em louvor e adoração ao Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. De estarmos aqui, Senhor, celebrando as promessas do Senhor em nossas vidas, cumprindo assim o Seu projeto de redenção em cada vida aqui nesta noite presente, e aqueles que estão assistindo pelo link, aqueles que irão assistir no futuro esta ministração. No nome de Jesus, somos gratos por ter este privilégio, Senhor, e a certeza da vida eterna na Sua presença, porque no nome do Senhor Jesus somos perdoados pelo sangue de Jesus, purificados,
e o nosso nome já é escrito no livro da vida, tendo o direito da morada na Jerusalém celestial e fazer parte do coral de adoração ao Senhor, o teu reino celestial todo-poderoso, o qual nós conquistamos aqui nessa terra através do teu Filho Jesus, quando nos chamou, nos escolheu e nos elegeu para essa obra grandiosa de anunciar essas boas novas, notícias essas consumadas na cruz do Calvário, através da morte de cruz do teu Filho Jesus. O Senhor mesmo nos chamou, Pai, nos capacite, nos ensine, abra os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar a sua glória aqui nesta noite, Senhor, para que possamos entrar numa dimensão espiritual a qual poucos já entraram. Somente aqueles dos princípios do Evangelho e aqueles profetas do passado, o qual o céu se abria sobre eles e eles viam anjos subindo e descendo sobre os lugares onde eles estavam presentes, ó Pai. Somos gratos, Pai, por ter esse privilégio de estarmos aqui e queremos ver o sobrenatural do Senhor aqui nesta noite. E através da adoração, janelas sendo abertas, portas sendo abertas, sonhos sendo confirmados, Senhor, missões das quais o Senhor nos mesmos chamou para elas sendo consumadas em nossas vidas, bênçãos as quais, Senhor, cada irmão, cada irmã tem seu propósito de vida aqui, mas primeiro o reino de Deus, as outras coisas seriam acrescentadas. Por isso, ó Pai, estamos reunidos aqui nesta noite para o reino do Senhor, para o crescimento do seu reino, para a glorificação do seu nome. Simultaneamente a janela do céu seja aberta em nossas vidas, para que chuva de bênção derrama sobre este lugar aqui nesta noite, e possamos testemunhar que servimos um Deus provedor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que nele há, e assim o Senhor mesmo fez para aqueles os quais o Senhor mesmo os constituiu, Senhor, que o melhor desta terra é para seus filhos e filhas. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos pelo manual de instrução que é a sua palavra. Quando o Senhor mesmo nos disse, o seu Filho Jesus, examinai, pois, as Escrituras, que elas testificam de mim. Assim nós conhecemos o Deus da Bíblia, através do teu Filho Jesus, o qual nos resgatou do lamaçal do pecado, nos colocou nos lugares celestiais, acima dos principados, das potestades e toda a força do mal. O Senhor mesmo nos resgatou, Senhor, do sofrimento eterno, nos colocou para ser os verdadeiros adoradores, Senhor, os embaixadores do Evangelho verdadeiro, o Evangelho com poder e autoridade, o Evangelho qual é salvação, Senhor, é plano de salvação do Senhor em nossas vidas, que através deste mesmo Evangelho o Senhor nos chamou e tem nos preparado para anunciar essas boas notícias para aqueles que ainda se encontram perdidos nesta terra, Deus. Somos gratos por este momento de adoração ao Senhor. Somos gratos porque servimos ao Deus vivo e poderoso. Já estamos na sua presença aqui nesta noite, Senhor, pois já a presença do Espírito Santo já está aqui no nosso meio, cumprindo assim a sua palavra. De onde tiver dois ou mais reunidos, estarei no meio deles. Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Deus, está aqui presente na pessoa do Espírito Santo. É Ele que testifica em nossa consciência a veracidade da sua palavra, que ela é viva e verdadeira. Passarão os céus e a terra, e a sua palavra não passará, Senhor, porque servimos ao Deus vivo e poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele, Senhor, que nos resgatou, Senhor, do sofrimento, tirou da vida de humilhação e nos colocou no seu altar, nos colocou como verdadeiros filhos, e o Senhor tem nos provido em nossas vidas aquilo que nós precisamos, Senhor, pois já não mais conhecemos derrota ou sofrimento, mas sim somos verdadeiros conquistadores. A vitória já tem alcançado nossas vidas a cada dia, Senhor, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que está conosco é maior do que está no mundo. O Espírito Santo de Deus se faz presente aqui neste lugar. Ó Espírito Santo, venha dos quatro ventos e sopra sobre este lugar, no nome de Jesus, que todo mal não resiste e sai, no nome de Jesus. Todo mal já saiu do nosso meio, já foi varrido para as prisões eternas, no nome do Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Continue, Senhor, conosco, continue abençoando o teu povo, pois o nosso nome já está escrito no livro da vida, e venha se cumprir todo o seu projeto em nossas vidas, Senhor, já ainda nesta vida, 100 vezes mais daquilo que deixamos para trás, Senhor, porque fiel e poderoso aquele que prometeu. O nosso Deus é um Deus vivo e eterno, o nosso Deus está vivo e é poderoso.
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita da glória do Todo-Poderoso. Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem à direita da glória do Todo-Poderoso, porque assim, Senhor, teu servo Estevão viu, quando ele estava à próxima da morte dele ali, ele viu o céu, ele viu o Filho do Deus Todo-Poderoso, que estava à direita, de pé, vendo aquele que estaria ali, Senhor, para sofrer o seu martírio, mas o Senhor Deus não o deixou, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso o resgatou e levou para a sua glória. Maravilhoso é o Senhor, nosso Deus, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento de adoração ao Senhor, pois és um Deus presente. Nós te adoramos, ó Pai, invocamos a presença dos teus anjos aqui, Senhor, para que esteja já com espada desembanhada, guerreando em nosso favor, varrendo do nosso caminho todo o impedimento que estava havendo em nossas vidas, para a realização dos nossos sonhos. Com vassoura de fogo, passa aqui no nosso meio, passa dentro de cada patrimônio nosso, varra todo o mal no nome de Jesus, porque servimos a um Deus provedor. O nosso Deus é um Deus vivo e eterno, é o Deus o qual nós adoramos, é o Deus o qual nós servimos e prestamos culto de adoração. Somente o Senhor é Deus, não há outro Deus em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por este momento de adoração. Receba o nosso louvor, a nossa adoração aqui nesta noite, Senhor. Manifeste a sua glória aqui neste lugar, Senhor. Abra a janela do céu sobre as nossas vidas, Senhor, e toda sorte de bênção esteja ao nosso alcance, concretizando assim, Senhor, a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Porque o Senhor, Pai, é o nosso Pai. Não há outro Deus em nossas vidas, somente um, o Deus da Bíblia, somente o Deus o qual nós servimos, o Deus da Bíblia. É esse que nós servimos, Senhor, que juntamente com o povo do deserto, quando o Senhor os resgatou do Egito, Senhor, levando até a terra prometida, a terra que emana leite e mel, porque esse era o propósito do Senhor, o melhor para eles, e não vida de escravidão, Senhor. Por isso o Senhor levantou teu servo Moisés e os resgatou, Senhor, conduzindo até Jerusalém, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por ter nos tirado do Egito, já nos ser transportado, Senhor, para Jerusalém do Senhor. Pois eis que somos o Israel de Deus, a sua igreja reunida, Senhor, em um só corpo, a qual o nosso Senhor Jesus é a cabeça deste corpo. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por este momento de adoração, no nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus, bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, o Senhor convida a irmã Tatiane para fazer essa oração de agradecimento ao Senhor no nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Vamos entrar agora na presença do Deus Criador de todas as coisas. Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, nós nos colocamos agora diante do Teu altar como filhos do Senhor. Nos colocamos, ó Deus, submissos, rendidos ao Senhor, reconhecendo, Pai, a Sua bondade que nos alcançou. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, porque cada um de nós custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E, Pai, nós queremos Te honrar, ó Deus, não apenas de palavras, não apenas, Senhor, com palavras bonitas, que aparentam estar corretas, mas com as nossas atitudes, inclusive aquelas atitudes quando ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo, o Senhor está vendo, o mundo espiritual está vendo e os demônios estão vendo o que a gente faz quando ninguém vê. Pai, nós queremos Te honrar no público e no privado. Nós queremos, ó Deus, que a nossa vida verdadeiramente esteja diante do Teu altar, agradando ao Senhor, não envergonhando o Senhor. Nós não queremos, Pai, que os nossos lábios louvem ao Senhor, mas a nossa vida esteja distante do Senhor. Nós queremos nos corrigir, ó Deus. Pai, dá-nos um coração rendido, um coração submisso, um coração verdadeiramente arrependido. Enche, Senhor, o nosso coração da Tua palavra e enche, Senhor, a nossa vida da prática da Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, não nos deixe andar em trevas e ter pequenos momentos na presença do Senhor.
Não deixa, Senhor, que nós venhamos a desviar os nossos caminhos com distorções da Tua palavra. Pai, nós somos ovelhas do Senhor. É o Senhor quem é o dono. Pai, no nome de Jesus, cuida, Senhor. Cuida de nós que somos ovelhas do Senhor. Pai, nos conduza e conduz o nosso coração e nosso entendimento a entender a Tua palavra do Seu jeito, não do nosso. Que não seja a Sua palavra a se sujeitar e se submeter a nós e a nossa vontade, mas que sejamos nós, Pai, a nos submeter ao que a Tua palavra diz, às ordens do Senhor. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o nosso louvor, ó Deus, não seja só de lábios, mas seja de atitudes. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor olhe as nossas vidas e que elas agradem ao Senhor, que elas louvem o Deus que servimos, que elas sirvam de exemplo, ó Deus, para a glória do Teu nome, não para a vanglória. Pai, ninguém saiu de casa hoje e veio aqui para adorar Satanás. Ninguém saiu de casa hoje e veio aqui, Senhor, para adorar demônios. Nós não viemos aqui para isso, Pai. Nós viemos aqui porque nós queremos o Senhor, ó Deus. Pai, as pessoas que estão aqui, elas estão buscando o Senhor, são ovelhas do Senhor, têm sede, ó Deus, sede de Te conhecer. Pai, elas querem entrar nesse lugar da Tua presença, lugar de filhos que o Senhor os chamou a ser. Pai, no nome de Jesus, cuida das Suas ovelhas, apacenta o Teu rebanho, Pai. Conduz o Teu rebanho segundo a Tua vontade, Pai, segundo a Tua palavra. Abre os olhos do Teu rebanho, Pai, faz o Teu rebanho entender a verdade. Não deixe, Senhor, que o Seu rebanho seja enganado, que as palavras de distorção, de engano não entrem no coração, na mente, no espírito do Teu rebanho, Pai. Pai, o Senhor é o dono das ovelhas. Cuida das Tuas ovelhas, Pai, no nome de Jesus. Protege o coração, protege a mente. Não deixe, Senhor, que elas se desviem, que elas se percam. Guarda, Senhor, as Tuas ovelhas embaixo do Teu cuidado, Pai. Mais do que eu sei, o Senhor sabe. O Senhor sabe exatamente o dia e a hora que tudo isso aqui vai acabar, que a trombeta vai tocar, que Jesus vai voltar e a noiva precisa estar limpa. A noiva, Senhor, não pode estar maculada, a noiva não pode estar com as vestes sujas, Senhor, e nós não queremos estar com as vestes sujas. Então nós pedimos hoje, Pai, que aquilo que o Senhor está vendo de errado, que tem acontecido, que está escondido, Senhor, que o Senhor venha nos corrigir, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, Pai, para que venhamos a entender aquilo que precisa ser corrigido. Pai, nós não queremos andar à margem da Tua palavra, nós queremos arrependimento. Nos ajuda a mudar, Senhor, e não ser hipócritas, aqueles que vivem uma coisa diante das pessoas, mas que no privado envergonham o Seu nome, que nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, envergonham o Seu nome, indo atrás de coisas que te envergonham, Senhor. Não deixa, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu Te agradeço, Senhor, porque não estou aqui para fazer show. Te agradeço, Senhor, porque as palavras que saíram daqui, Senhor, foram palavras, Senhor, de honra ao Senhor. A honra não é para mim, ela é para o Senhor. O Senhor é que é dono das ovelhas, o Senhor é digno de todas as coisas. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nesse mesmo espírito de oração, Senhor, vamos abrir as Sagradas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 2. Somente o versículo 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25. Assim diz a palavra do Senhor: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Senhor, abra a porta da Sua palavra,
para que eu fale dos seus mistérios, Senhor, para que manifeste como convém falar no nome de Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. Quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, ele entrou na sinagoga dos judeus, pegou os livros dos profetas e abriu as escrituras em Isaías e leu justamente esta mensagem e disse: hoje se cumpre em vossos ouvidos esta profecia. Iniciava ali o ministério terreno de Jesus. Quando Jesus caminhava por Jerusalém, por Israel, pela Judeia, por todos os lugares ali, ele fazia justamente se cumprir esta palavra dele, quando foi anunciado pelos profetas, ratificado depois pelo apóstolo Pedro, quando traz essa mesma mensagem para nossas vidas. Eu quero afirmar para os irmãos que assim como Jesus estava ali se cumprindo aquela profecia na vida dos judeus, ele está aqui para cumprir esta profecia em nossas vidas, como herdeiros da promessa. Ele está aqui presente, meu irmão, minha irmã. Você não precisa de ver, você precisa ter a certeza que Ele é um Deus presente. Ele é um Deus provedor, que tem todo o poder de mudar a sua vida aqui, neste exato momento. Ele tem todo o poder para mudar. Basta tão somente você crer. Observe o que Jesus dizia para algumas pessoas que eram curadas ou libertas: a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te salvou. Sempre, em alguns casos, ele usava esse termo: a sua fé. É tão somente você crer que Jesus está aqui para cumprir essa palavra em sua vida, que você vai sair daqui mais que vitorioso nesta noite. Aquelas pessoas precisavam de Jesus ali para a cura, para a libertação. Eles estavam oprimidos, eles estavam dentro de uma religião a qual Deus não manifestava poder e glória. Eles pertenciam a uma religião onde eles estavam mais preocupados com as doutrinas do que com o próprio Deus. Eles estavam mais preocupados em fazer sacrifício do que adorar o próprio Deus. Deus, na verdade, estava em segundo plano nas vidas deles. Eles não entendiam, meu irmão, minha irmã, que a religiosidade, na verdade, separa o homem de Deus. O que junta a pessoa ao Senhor Jesus é a fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé, é impossível. E Jesus disse mais para aquele povo que estava ali. Alguns não tinham pingo de interesse no próprio Jesus ou no seu próprio ministério, porque quando as coisas apertaram, eles fugiram, porque eles estavam com medo de não ser mais recebidos na sinagoga dos judeus. Mas Jesus disse: aqueles que não se ajuntam a mim, que se espalhem. Então é necessário que nós juntamos a Jesus. Muitas vezes as pessoas, elas querem a bênção em primeiro lugar, e não Jesus. Mas entenda uma coisa: se não se submeter à autoridade de Jesus, pode esquecer de bênção. Se não submeter à autoridade de Jesus, pode esquecer de reino celestial. Porque quando nós nascemos da água do Espírito, é que nós sujeitamos a Ele. Então não adianta as pessoas do mundo achar que vai receber do Senhor alguma coisa. Não vão receber. Porque se não se sujeitar à autoridade de Jesus, vai se espalhar. Por isso nós vemos as pessoas neste mundo atribuladas, pessoas sofrendo enfermidade, pessoas opressivas, porque elas não se sujeitam à autoridade de Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que como Jesus está no seu ministério terreno, para cumprir essa profecia a qual ele leu ali junto aos judeus, e disse: se cumpriu nesta noite em vossos ouvidos esta profecia. Mas Jesus também está aqui presente para cumprir essa profecia em nossas vidas, como seu corpo.
a sua igreja, onde fomos reunidos em um só corpo. Até então não tínhamos pastores ou bispos, estávamos espalhados, viviam como religiosos, não como corpo. Hoje nós pertencemos a um corpo. Sendo assim, para se cumprir nossas vidas, Jesus está aqui presente para cumprir essa mensagem. Agora a pergunta que eu quero lhe fazer: o que tu queres de Jesus nesta noite? Primeiramente, buscar o reino. Ou você não buscou o reino primeiro? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: olha, tem que buscar o reino de Deus. O irmão me fez uma pergunta uns dias atrás: será que eu estou buscando o reino? Disse: olha, meu irmão, se tu está orando ao Senhor, se a sua mente está voltada para o Senhor Jesus, então você está buscando o reino de Deus? Porque muitas vezes falam assim: ah, mas enquanto você não atingir na santidade, enquanto você não atingir o nível espiritual, você não vai ser abençoado. Engana quanto a isso. Nós somos, na verdade, pessoas pecadoras, fugindo do pecado. Não nascemos santos. Nós estamos em processo de santidade para estar diante de Deus. Porque se alguém aqui é perfeito, levanta a mão para cima, Jesus vai te puxar agora e te levar para cima. Então não tenha vergonha, meu irmão, minha irmã. Tu confessou a Jesus, não te sinta vergonha do Pai. Filho nenhum pode ter vergonha do Pai dele. Filho nenhum pode ter vergonha de chegar diante do Pai e falar assim: Pai, me ajude, Senhor. Estou precisando de ti nessa noite. Eu quero resolver a minha vida. Eu tenho certeza da minha vida eterna na sua presença. Quando eu fui para a igreja, eu não fui atrás de qualquer coisa, eu fui atrás do Senhor. Quando eu li as Escrituras a primeira vez, que eu via o que estava por vir por aqueles que estavam fora do corpo da igreja. Meu irmão, minha irmã, e eu fui impactado na hora, porque eu sabia de uma coisa: sem Jesus vai descer para o inferno. Se não submeter a Ele, vai descer para o inferno. Não tem meio termo. Muitas vezes as pessoas, elas não querem ir para a igreja. A gente convida, principalmente parente, está sempre convidando um parente, um ou outro. Eles não vêm por a seguinte razão: não querem submeter a Jesus. Eles não querem ter compromisso com Jesus. É por isso que não vem. Mas quando a barriga dói, quer pedir oração ao irmão ou à irmã. Meus irmãos, quantas vezes pessoas aproximam de mim só para lamentar, fala das tribulações deles, dos parentes, das doenças, dos exames, das consultas, das cirurgias. E eu observo assim: mas por que não busca Jesus na igreja? Por que ele se converte a Jesus? Assim como para um evento espiritual, claro que vai fazer turismo. Já vi pessoas falando: não, eu vou evangelizar em outros países. Chegaram lá, quando eles viram o que era o evangelismo, voltaram para trás, porque eles queriam fazer turismo, não anunciaram o evangelho. Mas quando as pessoas iam até Jesus, elas eram curadas, elas eram libertas. João mandou um dos seus discípulos, João Batista, e disse: mestre, devemos esperar outro, ou o Senhor é o Messias? Jesus respondeu da seguinte maneira: diz para João, mudo fala, coxo anda, aleijado anda, surdo ouve, cego enxerga. Vai lá e diz para João. Mas é claro que João, na sua sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele entendeu que Jesus era o Messias. As pessoas iam ter com Jesus, eram curadas. As pessoas iam ter com Jesus, eram abençoadas, na área que fosse, com exceção daqueles que eram os religiosos, que iam até Jesus para armar laço contra ele, porque eles queriam
a morte de Jesus. Ele estava incomodado com o evangelho que Jesus pregava, porque o povo dizia: ele não fala como os escribas, mas ele fala com autoridade, até os demônios lhe sujeitam. Meu irmão, minha irmã, na hora que tu mandar o mal sair, ele tem que sair. Não tem meio termo. Jamais podemos levar o nome de Jesus em vão. Jamais poderíamos envergonhar o nome de Jesus fazendo apenas uma oração religiosa. Isso não é corpo. Há uns dias atrás a irmã estava com os vizinhos incomodando ela. Ela fez a oração e acabou o problema da vizinhança. Ela me disse: olha, eu fiz a oração, nunca mais elas barulharam lá, nunca mais fizeram um escândalo. Porque é assim que funciona, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas que tem um vizinho perturbando, ele vai chamar a polícia, porque o vizinho está perturbando. O crente não. O crente não precisa mexer com justiça. O crente já tem a sua justiça. Basta orar, em nome de Jesus, o mal tem que sair. Satanás tem que bater em retirada. Não há espaço de demônios perto da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Meu irmão, minha irmã, tua igreja. Jesus levou o seu sofrimento, as suas humilhações. Jesus já levou as suas doenças na cruz. As maldições que de alguma maneira eram contrárias à sua vida foram rasgadas na cruz do Calvário. Jesus já sofreu o seu sofrimento. Jesus já sofreu as suas humilhações. Quando caminhou durante 1 quilômetro para um julgamento injusto, ele já foi humilhado. Você não precisa ser mais humilhado. Você não precisa de viver mais vida de derrota, de sofrimento. Você não precisa de carregar mais enfermidade na sua vida. A irmã me disse um dia: olha, que ela estava sentindo um pirralho na garganta, a coisa incomodando ela. Ela orou e repreendeu, de repente ela teve um espirro violento, saiu até algumas secreções da sua garganta, e ela melhorou na hora. Isso chama despertar da fé. Você precisa, meu irmão, minha irmã, de ter a certeza que na hora que tu orar vai acontecer. O outro irmão já foi curado há uns dias atrás de uma doença que ele vem desde criança carregando a doença. Mas ele disse: olha, eu não aceito essa doença mais. Você não vai sair daqui de mão vazia nesta noite. Você vai sair mais que a vencedora. Você vai sair daqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, abençoado. Porque aquele mesmo Jesus que estava lá para cumprir as profecias de Isaías, quando Jesus leu na sinagoga dos judeus, ele estava ali, e a partir dali ele fez uma faxina no meio do povo de Deus. Ele fez uma faxina ali. Aquelas pessoas foram libertas, aquelas pessoas eram curadas. Quando Pedro escreveu essa mensagem, ele escreveu para a igreja primitiva, para essa igreja nos dias de hoje. Ele escreveu para uma nova igreja, porque estávamos espalhados sem bispos e sem pastores. Agora nós temos bispos e pastor da nossa vida, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o pastor da sua vida, ele é o bispo. E ainda diz mais: sumo pastor, ainda está acima de pastor, ou supremo pastor. É ele que está aqui nessa noite para, meu irmão, minha irmã, assim como Jesus cumpriu na vida de Israel a profecia de Isaías, quando ele fez uma faxina na vida deles ali. Pessoas possuídas eram libertas, pessoas que eram opressivas foram libertas, pessoas enfermas eram libertas, até pessoas que tinham morrido voltou à vida de novo. Aí nós temos essa noite uma profecia do Senhor, que essa mensagem é para a igreja. Essa mensagem era para aqueles que viriam a converter a Jesus, que estavam espalhados. Quando Caifás estava julgando Jesus, ele disse: olha, é necessário que um morra para que todos sejam unidos em um só corpo, para que todos se salvem. E essa salvação através da morte de cruz é que nos salvou. E essa mensagem nessa noite, Jesus está aqui para cumpri-la. É só você aplicar a fé. É você ter a certeza que acabou de realizar o seu sonho,
que acabou de concretizar na sua vida o seu objetivo. Ele está aqui para isso, para se cumprir a palavra dele. Passarão os céus e a terra, a minha palavra não passarás. O Senhor é o mesmo do passado, é o mesmo do presente, é o mesmo do futuro. Jesus estava com Israel na caminhada no deserto durante 40 anos. Jesus estava ali cumprindo aquela profecia de Isaías durante seus 3 anos e meio, a libertação do povo das enfermidades e dos males que estavam na vida deles. Jesus agora está aqui, mas está em espírito e em verdade. É Ele que confirma a palavra dele em nossas vidas. É através do Espírito Santo que nós temos a certeza que vai se cumprir aquilo que Ele prometeu. Você não vai sair daqui nessa noite de mãos vazias. Vem buscar a cura, vai ser curado. Vem buscar a prosperidade, vai receber a prosperidade. Já adoramos o Senhor. A janela do céu já está aberta. Já glorificamos a Deus. Já declaramos publicamente a nossa gratidão a Ele. Agora tenha certeza, irmão, meu irmão, minha irmã, tu é mais que vencedor. Porque maior o que está em ti, que é o Espírito Santo, do que está no mundo. No mundo jaz do maligno, mas não estamos no mundo, estamos em Cristo Jesus e fazemos parte de um corpo, que é a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O evangelho do reino é salvação, é bênção, é salvação, é bênção para aqueles que creram. Quantas e quantas vezes Jesus afirmou: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te abençoou? Quantas vezes? Então nessa noite a tua fé já te abençoou, minha irmã, porque através da tua fé tu glorificou ao Senhor. Através da sua fé a janela do céu foi aberta. Através da tua fé todo embaraço que estava na sua vida, os seus negócios foram varridos. Todas as correntes espirituais que estavam prendendo os seus negócios foram quebradas. Isso é fé. Depois você precisa você ver, é você ter a certeza que já recebeu. Não é falar que Jesus vai te abençoar, já está abençoado. Não é falar que você vai ter uma bênção, você já tem. Não é dizer que Jesus vai te curar, porque Ele já te curou na cruz, quando essa palavra foi anunciada para a igreja. Que sobre o madeiro foram o nosso sofrimento, as nossas transgressões, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas enfermidades, foi cravada na cruz do Calvário. Jesus já te abençoou, Jesus já te libertou, Jesus já te deu a vitória, Ele já te deu. Simplesmente você precisa agora de ter essa certeza que você venceu. Somente isso. Você precisa despertar a fé, ter a certeza que Jesus já te abençoou. Você precisa ter a certeza que Ele está aqui presente. Onde tiver 2 ou mais reunidos, sai no meio deles. Nós estamos aqui a favor de quem? Nós estamos reunidos aqui por quem, meu irmão e minha irmã? É por Jesus. Nós estamos reunidos por nós mesmos. Não fomos chamados para ser adoradores de nós mesmos, mas sim para adorar aquele que pode dar a vida ou tirar a vida, aquele o qual sangrou até a morte, para que tenhamos vida e vida eterna. Sangrou até a morte para que sejamos curados, e nos comprou fazendo-nos servos e servas, filhos e filhas, fazendo assim nosso sumo pastor, o bispo das nossas vidas, o pastor das nossas vidas. E Ele está aqui presente. Eu tenho certeza que Jesus está aqui, senão não estaria no altar. Eu sei muito bem quem eu sou, sei muito bem das minhas limitações, eu me conheço, mas também sei de uma coisa: é Jesus que me fortalece na fé, é o Espírito Santo que testifica na minha consciência a presença de Jesus. Se não seria hipocrisia da minha vida falar que Ele está aqui, se eu não acreditasse que Ele estava. Tenha certeza de uma coisa:
A vitória é chegada. A vitória chegou. Porta está sendo aberta nesta noite. Correntes sendo quebradas. Ferrolhos de bronze estão sendo despedaçados. Satanás está batendo em retirada no nome de Jesus. Porque maior o que está conosco é o que está no mundo. Não podemos aceitar derrota, não podemos aceitar sofrimento, não podemos aceitar humilhações, porque Jesus se cumpriu na cruz este propósito dele, para que possamos estar servindo a Ele, como os verdadeiros embaixadores. O espírito de inveja caiu por terra. O tranca-rua, o sete cruzeiros, não importa qual seja a caça do demônio, todos já estão derrotados no nome de Jesus. Nenhum mal resistiu pelo poder e autoridade do nome de Jesus. As enfermidades já bateram em retirada, plano de saúde bateu em retirada, consulta bateu em retirada, exame bateu em retirada, porque não servimos a isso, mas sim a um Deus vivo. É tão somente crer. Isso que é o Evangelho. Não é ficar falando que Jesus cura, que Jesus liberta. As pessoas saem opressivas, voltam opressivas. Chega triste na igreja, volta triste da igreja. Não, meu irmão, minha irmã. Nós temos alegria no Espírito. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo. Nós temos a marca da promessa, o nosso nome escrito no livro da vida, o selo de propriedade do Todo-Poderoso Deus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não podemos aceitar derrota, não podemos aceitar enfermidade, não podemos aceitar humilhações, porque Jesus sofreu tudo isso. E quando Pedro escreveu isso para a igreja primitiva, ele estava deixando bem claro o Deus presente que Jesus é. Este é o Senhor, qual nós servimos, aquele que fez os céus e a terra. O mais difícil, meu irmão, minha irmã, o mais difícil Jesus fez. Quando ele foi cravado na cruz. Uma cruz não era dele, era de Barrabás. Eles o trocaram. Eles preferiram, o mundo preferiu Barrabás, mas nós preferimos Jesus. O mundo escolheu Barrabás, nós escolhemos Jesus. No dia que publicamente nós aceitamos Jesus como o Senhor nosso Deus, quando nós nos submetemos à autoridade dele, que ele mesmo declara: aquele que crer e for batizado será salvo. Há critérios. Mas eu creio, foi batizado ou não? Mas bem, não é desse jeito que funciona. Foi estabelecido regras, leis. Jesus fez o seguinte decreto aos seus discípulos: agora, portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Tem que submeter a autoridade de Jesus se quiser a bênção. Aí você submeteu a autoridade de Jesus, você nasceu da água do Espírito, você tem a certeza da vida eterna na presença dele. Agora vamos concretizar o que falta. Agora vamos orar ao Senhor para concretizar no físico, porque a certeza eu tenho, no espiritual já está pronto, prontíssimo. Você vai fechar seus olhos, vai curvar sua cabeça. É agora, meu irmão, minha irmã, que tu vais receber a bênção, porque Jesus vai tocar em você e agora. Jesus vai tocar em você agora, porque eu tenho certeza, Senhor, o Senhor é um Deus vivo e poderoso. O Senhor é um Deus provedor, Senhor. É o Deus o qual nós estamos adorando nessa noite. Se cumpriu, Jesus, no seu ministério terreno, a profecia de Isaías. Que se cumpra agora essa mesma profecia ratificada pelo apóstolo Pedro para a igreja primitiva. Se cumpre agora, Senhor, como nosso bispo e pastor, esteja agora, Senhor, tocando em cada ovelha sua,
que aqui é a sua igreja, que é ovelhas, que tem cordeiros, ovelhas, diante do Senhor, Deus da vida. Jesus, meu Senhor, toque agora, Senhor. Toque nos negócios, toque na nossa prosperidade, toque em tudo, Senhor. Vai tirando todo impedimento, Senhor. Onde a enfermidade, toca, Senhor, para que não haja mais enfermidade. Onde há prisões, quebra essas prisões agora, Jesus. Se algum demônio os amarra no nome de Jesus, eu ordeno que saia do nosso meio. Eu amarro o espírito de religiosidade. Eu amarro o espírito de inveja de olho gordo. Eu amarro o espírito de tranca-rua. Eu amarro o espírito de enfermidade e de doença. Eu amarro o devorador, migrador, portador e destruidor. Eu os repreendo, eu amarro no nome de Jesus e ordeno que saia. Eu amarro o espírito de impedimento, o espírito de maldição, eu os repreendo no nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal da nossa vida e ordeno que saia. Bata em retirada. Aqui é a igreja, aqui é o corpo de Jesus. Todo mal saia no nome de Jesus. Senhor Jesus, temos um compromisso com o Senhor, com o Reino. Temos uma vida aqui na terra ainda, Senhor, até que o Senhor venha e leve a sua igreja. Por isso, Senhor Jesus, assim como o Senhor foi com o seu povo no seu ministério terreno, cumprindo a profecia de Isaías, cumpre essa mesma palavra, Senhor, quando foi escrita através do apóstolo Pedro em nossas vidas. Cumpre agora, Jesus. Caminha aqui agora no nosso meio. Caminha agora, Senhor. Vai tocando, Jesus, porque eu creio, Senhor. Vai tocando agora. Faça a obra, Senhor. Eu sei que o Senhor é presente. Bem-aventurados que creem, nós cremos. E desde já, Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho certeza da vida eterna. Tenho certeza que estamos aqui pelo Senhor, porque somos a sua igreja. Você é a cabeça deste corpo, dessa igreja. Aqui me pertence, Senhor. Por isso eu te peço, Jesus, toque agora em cada um de nós, para que possamos, ó Senhor, cada vez mais testemunhar o Deus presente que o Senhor é, o Deus provedor. Como o Senhor tem curado, como o Senhor tem libertado, como o Senhor tem nos abençoado, Senhor, como corpo, como igreja. Vai tocando agora, porque eu tenho certeza, Jesus, na sua presença. Eu creio. Conhece o meu coração, conhece a minha consciência. Se eu estivesse mentindo, o Senhor saberia, porque é impossível que alguém venha mentir. Por isso, Senhor, na certeza que eu tenho, faça algo grandioso aqui agora, para que possamos cada vez mais testemunhar o Deus presente que o Senhor é. E já te agradeço, na certeza da sua presença, e que o Senhor está concretizando agora a sua palavra em nossas vidas. Amém. E amém. Bem forte para Jesus. Aleluias. Glórias a Deus, Pai. Neste momento de adoração, Senhor, nesse momento de despertar da fé, porque é impossível agradar o Senhor sem fé. Aquele que não tem fé, Senhor, manifeste agora. Aquele que precisa de dons, dê dons agora, na manifestação do Espírito Santo. Aqueles que precisam de uma vitória, desta vitória. Aqueles que precisam crescer espiritualmente, os cresçam espiritualmente. Aqueles que precisam ter habilidade na sua palavra, que tenham habilidade na palavra, pela manifestação do Espírito Santo e do seu poder. Aqueles que ainda faltam, Senhor, a dar irreverência ao Senhor,
que venha a haver uma transformação. Aqueles que precisam, Senhor, de ter mais compromisso com o Senhor, venha ter compromisso. Aqueles que precisam ter o coração obediente ao Senhor, que tenham o coração obediente ao Senhor. Mas que haja uma grande transformação nesta noite, que haja uma grande regeneração através da manifestação do Espírito Santo e do seu poder, no nome de Jesus. Faça a obra agora, Jesus, porque cremos na sua presença, no Deus provedor que é o Senhor, que nos deixou, Senhor, o manual de instrução para conhecermos ao Senhor, o autor da vida, no nome de Jesus. Amém. Bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, Senhor, eu quero ungir os irmãos, as irmãs. Quero ministrar a bênção aos irmãos, ministrar aquilo na verdade é de direito. A certeza que eu tenho que o Senhor fez algo grandioso nesta noite. E que muito em breve teremos testemunho de vida, testemunho de transformação, de cura, de libertação, porque esse é o Jesus da Bíblia, o Jesus que realiza milagres, e o milagre foi feito. Amém. Senhor, no nome de Jesus, eu confio nessas ministrações aqui na terra, já está confirmada nos céus, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link. As bênçãos do Senhor já os perseguiu e alcançou. Que os seus anjos levem a cada um deles aquilo que é de direito, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu consagro ao Senhor os dízimos e ofertas. No nome de Jesus eu abençoo os dizimistas e os ofertantes. No nome de Jesus eu abençoo aqueles que não puderam dizimar e ofertar, eu os abençoo no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo amarro, devorador, migrador, cortador e destruidor. No nome de Jesus, repreendo amarro, tranca-rua, o espírito de inveja, no olho gordo, da mentira, do engano. Eu repreendo amarro o espírito de religiosidade. No nome de Jesus, eu repreendo amarro o espírito de falsas doutrinas. No nome de Jesus, eu repreendo amarro todo o espírito que estava causando amarração ou engano. O espírito de feitiçaria, de macumbaria, da magia negra, magia branca, de voodoo, eu os repreendo no nome de Jesus e ordeno: todo mal saia e vá para as prisões eternas, no nome de Jesus. Amém. Senhor, no nome de Jesus eu te peço, Pai, abra a janela do céu sobre a nossa vida. A sua palavra diz, Senhor, que há um memorial diante do Senhor. Fazei prova de mim. No nome de Jesus, esta palavra se cumpriu aqui em nossas vidas. A janela do céu já está aberta, Senhor, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu confirmo essa ministração aqui na terra, já está confirmada nos céus. Porque as bênçãos do Senhor já nos perseguiu, nos alcançou. No nome de Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus. Amém. Pai Celestial, te agradeço por este momento de adoração, Senhor. Te glorifico e te exalto. Eu sei o Deus que eu sirvo e que pertenço. Maravilhoso é o Senhor, o nosso Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Amém e amém. Fiquem de pé. Levanta a mão direita e repete comigo: que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus.